homens reais realizam. E eu quero pensar com você sobre um homem na Bíblia. A Bíblia tem muitos homens que marcaram a história, que realizaram muitos feitos, que impactaram a sua geração, que fizeram muita coisa movida por Deus na direção das pessoas. E nós não somos diferentes, nós apenas vivemos em uma geração diferente, mas o Deus é o mesmo, a unção é a mesma, o chamado é o mesmo, e nós podemos também realizar os mesmos feitos, os mesmos prodígios, os mesmos sinais. Nós podemos também ser empoderados para sermos homens que realizam coisas incríveis na nossa direção, na direção da nossa casa. Ser um homem de atitude não é para qualquer homem. Ser um homem de atitude não é para qualquer homem. E no meio dessa geração que nós estamos vivendo, parece que está carente os homens que têm atitude, os homens que se levantam para realizar, os homens que se levantam para ser homens reais. E a gente fala em atitudes, e ter atitude é ser alguém ativo e um cumpridor de seus deveres, independente, queridos, de quem seja e de onde more. Nós precisamos ser cumpridores dos nossos deveres como homem. Se somos casados, nós temos deveres a cumprir. Se ainda não somos casados, nós também temos deveres a cumprir na sociedade. E o que nós queremos explanar nessa noite é sobre nossas atitudes mesmo, sobre o fato de estarmos realizando e o que nós estamos realizando como homens. E eu falo das boas atitudes, de ser um homem de confiança, um homem independente da sua aparência ou da sua roupa, mas um homem que tenha um caráter, um homem que vai além da sua aparência, um homem que tem uma essência. Sabe, o livro de Provérbios, escrito por um homem mais sábio, chamado Salomão, ele deixa muitos conselhos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E a maioria dos conselhos do livro de Provérbios é sobre a atitude. Você vai ler Provérbios do início ao fim, ele vai nos ensinar sobre atitudes, sobre realização, sobre feitos, sobre estarmos cumprindo nossos deveres como homens sábios, como homens que geram impacto, como homens que se levantam, mesmo reais, para realizar. E a gente precisa ler esse livro para sermos mais sábios e aprendermos a ter atitudes assertivas diante de todas as circunstâncias e dificuldades que nós nos damos no dia a dia como homem. E eu creio demais que o Senhor está nos transformando, nos moldando para sermos inspiração para outros homens. Você precisa inspirar outros homens, você precisa inspirar outros homens a ter atitude, sabe, a sair na frente, a ser empoderado no empreendimento, a ser um homem empresário nessa geração, a ser um homem que investe, a ser um homem que ama, que cuida, a ser um homem que tem atitudes, sabe, para reconstruir talvez algo que foi destruído, a ser um homem que tem atitude, sabe, talvez de reerguer os muros que um dia foram assolados, para mudar as circunstâncias, a história que rodeia você. Sabe o que mais o Espírito Santo espera de mim e de você? É que eu e você se levantemos e temos atitudes nessa geração. Não é que a gente não precisa ser mais um. E eu quero me inspirar com você nessa noite sobre a história desse homem chamado Neemias. Um homem de atitude. Um homem real que realizou algo incrível, que ficou marcado para a história. Porque a gente não precisa esperar que a gente um homem de atitude é um homem, aquele que é um anjo, que é algo espiritual. Não, nós somos seres reais, nós somos homens de carne e osso, nós temos sangue correndo na nossa veia, nós temos uma mentalidade, nós temos um coração que pulsa, nós temos sentimentos também como seres humanos reais. Mas nós precisamos realizar feitos que falem sobre uma realidade do céu. Nós precisamos realizar, sabe, coisas que estão no coração de Deus. Nós precisamos realizar a vontade de Deus acima de todas as coisas. Homens reais que realizam, esse é a chamada do Senhor para esse tempo. E Neemias, ele foi um homem real que realizou algo incrível, um homem de atitude. Neemias era filho de Ecalias. Neemias capítulo 1, verso 1 fala sobre a sua genealogia. E ele fazia parte da geração dos descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia como cativos pelo rei Nabucodonosor. E após a queda do Império Babilônico diante da Pérsia,
Neemias aparece na narrativa bíblica como uma notoriedade. Neemias aparece como um homem que decide ter uma atitude e mudou a sua história, mudou o seu futuro. O nome de Neemias significa o Senhor consolou. Neemias, um homem que aparece na Bíblia como copeiro do rei Artaxerxes I. Alguém que era um copeiro, alguém que ajudava, servia, alguém que estava ali para facilitar a vida do rei. Mas posteriormente a vida de Neemias, a Bíblia relata o final que ele se torna um governador de Jerusalém. De um copeiro a um governador. Sabe, de alguém ali que estava servindo de forma humilde a um grande homem relevante na sua geração. Por que a minha história e a sua pode ser diferente dessa? Não, Deus está nos chamando para viver a mesma essência. Não importa de onde você veio ou de onde você está saindo, o que importa é aonde Deus vai te levar, para você ser um homem, sabe, de inspiração para as gerações. Você não pode deixar a vida passar, querido, e você não ter uma atitude, sabe, não ter uma realização na sua vida que marque as gerações. Deus continua sendo Deus com você ou sem você, mas você sem Deus não é a mesma pessoa, não é o mesmo homem. E nós precisamos do Senhor na nossa vida para que Ele nos empodere a termos níveis e atitudes assim como Neemias. Sabe o que nós precisamos para um tempo como esse? A gente aprende aqui em alguns versículos no livro todo de Neemias. Um livro curto, mas tão profundo, que nos deixa ensinamentos de um homem real que realizou. E eu quero perguntar a você nessa noite, o que você está realizando? Se não está realizando, o que você planeja realizar? Se não planeja, está na hora de você planejar aqui. Se não passa na sua mente, está na hora de começar a você pensar nisso. O que você quer realizar na sua vida? O que você quer alcançar na sua vida? Qual o legado que você quer deixar para a sua geração, para os seus filhos, para os seus netos? E sabe, olha, a primeira coisa que a gente aprende aqui no capítulo 1 de Neemias, verso 3 e 4, a Bíblia diz assim, capítulo 1, verso 3 e 4, se você tiver de Bíblia aí, quiser abrir, deixa aberta que a gente vai ler alguns versículos, ou você pode acompanhar aqui no telão. Capítulo 1 de Neemias, verso 3, verso 4, a Bíblia diz, eles me responderam, os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas das cidades queimadas. Depois de ouvir essas palavras, eu sentei e chorei, lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus dos céus. Perceba que é uma narrativa do próprio Neemias. E o que a gente aprende aqui? A primeira coisa é reconstruindo o destruído. Sabe, homem de atitude é aquele que se levanta para reconstruir o que foi destruído. Um homem de atitude é aquele que não se limita, sabe, a mais notícias ou mais acontecimentos ou uma destruição na sua direção. Mas alguém que de fato está, sabe, convicto de quem ele é, do que ele pode fazer. Que independente do que aconteça com você, você está pronto para recomeçar e para reerguer, para reescrever novamente a história. Para se levantar e ter uma atitude que possa mudar esse contexto, essa realidade da sua vida. O texto diz que o muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas com fogo. E quando esse homem chamado Neemias ouviu essas coisas, ele não fez algo diferente a não ser buscar a Deus, orar a Deus. Ele sentou, chorou, se lamentou, mas ele continuou. Ele foi lá e teve uma atitude. O relato aqui é de destruição e ruínas. Mas, querido, homem, sabe, de atitude, como Neemias, ele não se limita ao relato que está diante dele. Neemias ouviu os relatos sobre Judá, sobre o sofrimento do seu povo, sobre o sofrimento das suas origens, sobre aonde a sua geração estava lá, e a cidade estava assolada, os muros tinham sido destruídos, as portas arruinadas e queimadas. Mas sabe o que a primeira atitude de Neemias foi ter preocupação. Ter preocupação é sentir a dor, é ter sentimento pelos seus, é se ocupar em mudar essa história. E olha, só seremos capazes de reconstruir o que foi destruído se primeiro houver um sentimento por aquilo.
se tiver uma preocupação, preocupação é preocupar na direção de algo. Sabe, a gente precisa disso como homens. Hoje, ao ouvir a respeito das necessidades das pessoas, nós precisamos levar a sério isso, como algo que nos impulsiona a orar e a interceder. Eu não sei se a sua família tem necessidades, acredito que sim, como toda família tem. Eu não sei se o seu casamento tem necessidades, acredito que sim, como todos têm. E essas necessidades precisam ser encaradas por você como algo que te move à direção de Deus. Algo que preocupa você ao ponto de fazer você ter uma atitude saudável. Uma atitude para mudar essa realidade. Porque o fato, querido, é que ninguém passa pela vida sem que em algum momento tenha algo a ser perdido ou algo que foi destruído na nossa direção. Um sonho talvez que ficou no caminho. Sabe, um desejo que a gente pensou e não projetou, e não planejou, e não fez acontecer. Ou uma história de um relacionamento. Porque nenhum ser humano está imune às perdas. Nenhum ser humano está imune ao sofrimento. E olha, outros se conformam e muitos correm atrás da reconstrução, se um dia perdeu algo. Mas ao longo da vida a gente tem sonhos destruídos talvez, e muitas vezes nem acreditamos que essas coisas possam voltar a acontecer. Quantos homens que a gente conhece talvez desistiram já de sonhos, sonhos que um dia foram tão lindos, projetados, construídos, mas estão engavetados. Quantos amigos a gente não conhece que por lidar com perdas desistiram, né, abortaram, não tem mais ânimo. Sabe, Paulo diz assim aos filipenses: irmãos, olha, eu não penso em outra coisa, a não ser em alcançar aquilo para que um dia eu fui alcançado. Então eu prossigo na direção desse alvo, a fim de que eu possa ganhar esse prêmio celestial em Cristo Jesus. Eu continuo prosseguindo em direção àquilo que Deus colocou em meu coração. E nós precisamos ter essa percepção, homens, que o mundo precisa de homens assim. Sabe, a sua rua precisa de homens assim. A sua casa precisa de homens assim, de atitudes. Homens que entendem que não é sobre o que eu acho, não é sobre o que eu penso, mas é sobre o que Deus fala na sua palavra. Sobre o que a palavra de Deus diz. Sobre o que a palavra de Deus nos direciona a dar passo a passo. Um passo de cada vez, mas todos os passos direcionados pela palavra de Deus. O mundo precisa de homens assim, de atitudes, mas não atitudes tolas, mas atitudes sábias. Sabe, as famílias precisam de homens assim, não homens tolos, mas homens sábios, que têm atitudes assertivas, que têm atitudes para reconstruir, se preciso for. Você está comigo? Neemias, ao ouvir falar que a sua família estava sofrendo, que os seus parentes estavam sofrendo, Neemias estava lá servindo ao rei como um copeiro, mas ao ouvir falar que algo estava acontecendo a centenas de quilômetros de distância, ele decide ter uma atitude na direção disso. Está destruído, mas eu quero ir lá e reconstruir. O sonho acabou, mas eu quero ir lá e tentar lutar. Sabe, eu quero tentar fazer algo diferente. Eu quero me levantar movido pela palavra de Deus, sabe, pelo Espírito Santo, para que eu tenha atitudes certas. E são coisas simples no nosso dia a dia. Sabe, no nosso dia a dia a gente tem situações que a gente precisa de sabedoria para acertar nas nossas decisões, né? Ter atitudes. Amém? Ter atitudes. E aí, olha, eu não sei qual o nível de preocupação que você tem com o seu futuro. Eu não sei qual o nível de preocupação que você tem com a sua casa, sabe, com a sua geração. Mas hoje talvez o Senhor queira que você possa dar atenção a isso. Sabe, dar atenção às coisas que para você parecem ser pequenas, mas que são importantes para a sua casa e para a sua geração. Reconstruindo o destruído. Sabe, não há nada, querido, que um dia a gente possa ter perdido, que em Deus a gente não possa resgatar de novo.
Não há um sonho que um dia não possa, sabe, que pareça aos nossos olhos que ficou para trás, que movido pelo Espírito Santo a gente não possa reconquistar, não possa reconstruir. Essa história é linda porque aos olhos humanos parecia algo impossível. Como o homem vai sair de uma geografia para outra geografia para levantar os muros que foram destruídos, para erguer as portas que foram queimadas? Mas Neemias vai lá e dá esse exemplo, dizendo assim: é possível sim a gente reconstruir o que foi destruído, é possível sim a gente, sabe, refazer o caminho, a gente reavivar o nosso coração para os sonhos, para os projetos. Quantos sonhos um dia não esteve no seu coração? Quantos projetos um dia não, sabe, tocaram no seu coração, ativaram a sua mente? Você talvez escreveu, planejou, mas o que você fez com isso? Há quanto tempo você já não pensa mais nisso, não se preocupa com isso, teu coração não queima por isso? Quem sabe não seja essa hora, e para um tempo como esse que Deus colocou no teu coração há alguns dias atrás, meses atrás, anos atrás, exatamente esse projeto, exatamente esse sonho. Sabe o que Deus espera de nós? Que a gente possa se levantar como homens de atitude. Amém? Homens de atitude. Neemias nos deixa esse ensinamento, porque muitos estavam ali, mas nem todos tiveram a atitude que Neemias teve. Muitos estavam lá, muitos estavam inclusive lá em Judá, com os muros destruídos, as portas queimadas, mas não teve a atitude que um homem distante teve, que um homem decidiu ter, de reconstruir, refazer o caminho. Que você pense sobre isso nessa noite. Amém? Pense sobre isso nessa noite. Homens que realizam, homens que buscam em Deus, sabe, o caminho, a rota, a sabedoria para realizar os feitos, para conquistar coisas, conquistar lugares. Não se conforme, amém? Diz esse homem que está aí do seu lado, diga assim, ó: não se conforme com o nível que você está, não se conforme com a vida financeira que você está, não que se conforme com a vida relacional que você está. Você pode realizar coisas maiores e conquistar coisas maiores, sim. Em Deus você pode chegar lá, querido. Você não pode se conformar, tenha atitudes. Deus ama quando você se move na direção dEle. Amém? Ainda que a coisa pareça difícil demais, sair de uma geografia para ir lá para outra, para ajudar, para construir um muro, eu sozinho, eu e você no lugar de Neemias, a gente ia dizer logo: é muito difícil, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho recurso, não tenho dinheiro, não tenho quem me ajude, quem vai mexer a traça para mim, quem vai fazer o cimento para eu levantar o muro, quem vai levar os... A gente bota tantos empecilhos, querido, porque a nossa mentalidade nos faz só pensar no trabalho, na dificuldade. E em nome de Jesus, enquanto você ficar aí parado pensando no trabalho, você não vai conquistar coisas incríveis em Deus. Porque é o mesmo Deus que te chama, que coloca o sonho no teu coração, é o Deus que vai financiar o sonho para você. Se Deus colocou um sonho no seu coração, é porque Ele vai financiar esse sonho. Se Deus colocou um projeto, sabe, nas suas mãos, é porque Deus tem a provisão para esse projeto acontecer. Se Deus colocou lá no coração de Neemias: saia daqui, volte para ajudar, para levantar os muros que foram arruinados, é porque Deus tinha a provisão para fazer acontecer. Como vai ser? Não importa, Deus vai estar com você e vai fazer acontecer. Eu amo essa realidade que me empodera, sabe? Às vezes eu fico, a coisa é grande demais para a gente, ser humano, mas a gente não tem que limitar, a gente tem que dizer: se é grande para a gente, para Deus é pequeno, porque Deus é muito maior do que qualquer coisa. Vamos embora, a gente vai realizar. Amém? Nós somos da fé, amém ou não? Somos da fé, diga: eu sou da fé. E quem é da fé não retrocede, só avança aqui. E é pela fé que a gente conquista as coisas. Segundo aqui que a gente aprende, no capítulo 2, no verso 4, verso 5, o texto diz assim, que Neemias vai diante do rei, como copeiro, porque Deus colocou no coração de Neemias para ele voltar lá e realizar, mas ele vai até o rei pedir para que o rei libere ele para ir para ajudar.
porque ele era servo do rei. Então o rei precisava dar férias a ele, para que ele fosse e passasse um tempo lá para construir o muro, para ajeitar a cidade, para fechar as portas. Aí ele chega diante do rei, só que não seria fácil ele pedir ao rei um servo que o rei contava, porque Neemias era aquele copeiro que o rei ia comer uma comida, ele provava antes a comida para ver se não tinha veneno na comida. E uma vez que ele provava a comida, ele dizia: meu rei, a comida está, pode comer que está, já provei. O rei ia tomar o seu vinho, ele era aquele que provava antes, para que o rei não fosse envenenado. Sabe aquele servo que caminhava do lado, sabe, que protegia, que abria os caminhos, que facilitava a vida do rei? Esse era Neemias. E aí como é que o rei vai liberar um homem assim, e sem ter tempo para voltar? Porque quanto tempo Neemias ia precisar para construir um muro, que arrodear uma cidade toda? E aí Neemias chega diante do rei, mas veja que sabedoria, porque homens que realizam, eles são sábios, querido. Homens que realizam são sábios, porque eles são sábios para projetar, para planejar, para construir o caminho, para conseguir os recursos e até realizar. Sua sabedoria não pode ser só para você ter ideias, porque quem tem muitas ideias e não coloca em prática, não sai do lugar. Você está me entendendo? Amém? Mas eu sonho, pastor, eu sonho, tá? Sonhar é bom, querido, mas precisa fazer acontecer o sonho. Porque se ficar só sonhando, a gente não sai do lugar. E aí Neemias vai lá, o texto diz no capítulo 2, verso 4 e 5, o texto diz: o rei me diz, o que você quer pedir, Neemias? Porque quando Neemias entra na presença do rei, ele entra com um semblante triste. Já de forma sábia, Neemias vai lá e já começa a mexer com o coração do rei. Ele entra entristecido, um homem que estava sempre alegre, feliz. Ele entra dizendo: meu rei está lá, a comida já está, pode comer, viu? O vinho está pronto. Mas ele entra com aquele semblante caído. Aí o rei olha para eles assim: Neemias, o que você quer, Neemias? Por que você está com o semblante triste? O que você quer me pedir? Verso 4 e 5, aí o texto diz: então o rei me perguntou, dizendo: Neemias, o que estás me pedindo? Nessa hora eu orei a Deus do céu e disse ao rei: se for do teu agrado, se o teu servo puder contar com a tua benevolência, peço que me deixe ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua. Uau! Preste atenção, querido, porque Neemias aqui estava esperando o esperado. Neemias vai diante do rei porque ele precisava da liberação do rei, mas ele já estava esperando por isso. E quando a gente vai diante de um projeto, de um sonho, e já esperando que isso vai acontecer, querido, a gente já vai diferente. Mas quando a gente vai sem expectativa nenhuma, sem esperança, a gente vai: eu vou, mas eu não sei se vai dar certo. Tem gente assim, amém? Não tem homem assim? Eu vou, mas eu não acho que não vai dar certo isso. Mas esse pastor é cheio de invenção. Esse negócio é muito trabalho, não vai dar certo. Quando a gente já vai com pessimismo, a gente sabe que a coisa não vai fluir, não vai dar certo. Mas quando a gente já vai com otimismo, a gente vai dar certo. Vamos esperar, porque vai acontecer. Neemias entrou na presença do rei assim. O semblante entristecido é para tocar no coração do rei, mas ele estava convicto de que o rei ia liberar. Isso faz toda a diferença, e faz toda a diferença na nossa vida. Sabe, você não tem que estar aí com a sua família: não sei se vai dar certo o meu casamento. Eu penso, pastor, tem dia que eu penso em matar essa mulher. Tem dia que eu penso em me separar, pastor, já pensei 10 vezes em me separar. Você não tem que estar com pessimismo, querido, você tem que estar com otimismo para o teu relacionamento. Você tem que investir na esperança, esperar que vai acontecer, vai mudar. Porque quando a gente entra no negócio já esperando que a gente vai vencer, querido, a gente entra diferente. Vai entrar para jogar um futebol, você entra lá, quando você olha o time adversário, você já: eu vou jogar contra o Santa Cruz, eu sei que eu vou perder. Porque o Santa Cruz, ele sempre ganha, né? Aí você já entra com aquele pessimismo, porque você sabe que vai jogar com um time bom, aí você já entra, aí você perde. Foi uma piada, né, para você sorrir. Mas é assim, se a gente entra em alguma coisa com pessimismo, a gente já entra como derrotado.
Mas se a gente entra naquela coisa ali com um otimismo, sabe, que a gente vai vencer, que vai dar certo sim, é difícil, mas vai acontecer. Creia, meu irmão, porque nós somos da fé, e quem é da fé, avança. Então Neemias da fé entrou na presença do rei, já certo, eu sei que ele vai me liberar. Meu rei, se for da tua bondade, da tua benevolência, eu sei que o Senhor é um rei bom, eu sei que o Senhor é bom demais. Olha, não há outro como o Senhor. Eu fico assim extasiado de poder servi-lo. Mas se for do teu agrado, se eu puder me liberar, eu queria ir lá para ajudar, para reconstruir a cidade que está arruinada dos meus pais. Uau! O rei olhou para eles assim: quanto tempo você vai precisar ficar lá? Aí ele diz: meu rei, eu não sei lhe dizer quanto tempo, mas eu vou fazer o mais rápido possível, porque eu quero voltar para estar do seu lado. Quem é que não vai liberar, meu irmão, uma pessoa assim? O rei disse: na hora, pode ir, meu querido. O que é que está faltando? Ele só está faltando o senhor escrever umas cartas aí, porque no meio do caminho eu vou passar por algumas cidades e os governadores precisam me liberar. O rei, na hora, tome as cartas e vá, siga. Uau! Preste atenção, querido, porque isso precisa nos ensinar a gente realizar as coisas e conquistar as coisas. Nós precisamos de um espírito otimista. E esse espírito otimista não vem do mundo. Esse espírito otimista está no Espírito Santo, dentro de mim e de você. A gente não precisa, querido, pegar recursos do mundo para a gente andar otimista, animado, sabe, avivado para conquistar as coisas. Nós temos o Espírito Santo em nós, ele nos empodera, ele nos anima, ele nos fortalece, ele nos dá sabedoria, ele nos dá estratégia. A gente só precisa usar esse recurso que a gente não usa. A gente acha que o Espírito Santo é um arrepio, um sopro. Não, o Espírito Santo é um amigo como esse que está do seu lado aí, ó. É uma pessoa que você pode conversar com ele e ele vai falar com você, ele vai te instruir, ele vai estar com você nas horas mais difíceis. Mas a gente busca tantos recursos, mas não busca esse recurso mais especial da nossa vida, o Espírito Santo. E Neemias entra na presença do rei com toda a sabedoria. E olha, essa história precisa nos ensinar, porque Neemias servia de um copeiro, saiu para ser um governador. Quando Neemias volta, o rei empodera ele e promove ele como governador de Jerusalém. Você não tem, diga assim, ó, a esse homem aí, você não tem ideia de onde Deus pode levar você, querido. Mas Deus quer ver sua atitude. Deus quer ver a nossa atitude. Você acha que Deus vai botar alguém para governar se for um homem que não tem atitude? A atitude de Neemias surpreendeu, né, e empoderou. Então Neemias ali, ó, estava ali já na esperança de que vai dar certo, vai conquistar. Um dia ele ouviu que Jerusalém tivera seus muros derrubados, suas portas queimadas, e ele não permaneceu prostrado, mas se levantou e se dispôs a mudar a situação. Onde está a tua disposição para mudar essa situação, querido? Em nome de Jesus, onde está a tua disposição para mudar essa circunstância financeira da sua vida? Onde está a tua disposição, porque você só faz reclamar, o salário é pouco, eu recebo, no outro dia eu já estou liso. Ainda bota na rede social. Onde está a tua disposição para mudar isso? Onde está a tua disposição para você ter 2, 3 fontes de renda? Por que não? Por que você está aí só com uma fonte de renda? Onde você tem um Deus que é criativo, quer te dar criatividade, mas você não tem atitude. Então começa a desenvolver talvez outra fonte de renda. Já tem uma? Amém? Tem alguém desempregado aqui? Uau, todo mundo empregado, glória a Deus por isso. Mas você não já tem uma renda financeira? Que tal você começar a pensar em ter uma outra renda financeira? 2, pastor? Não, eu não daria nem 2, eu acho que 3 é o melhor. Porque quem tem uma pode amanhã não ter nenhuma. Mas Deus já quer ver sua atitude. Porque enquanto a gente ficar só reclamando, querido, a gente não sai do lugar. Sabe o que Neemias teve? Diga assim, disposição. Mas diz a esse homem que está ao seu lado assim, ó, a tua disposição vai mudar a tua situação, querido. Agora, se tu não tem disposição, meu irmão, não tem disposição, amém?
Quer estar naquele sofazão velho, um controle remoto na mão. Ai, estou cansado hoje, estou com preguiça hoje de ir para a igreja. Balança esse homem aí com muito amor. Meu irmão, está na hora de tu ter disposição, pelo amor de Jesus Cristo. Tu estás vivo, rapaz. Disposição, querido. Sabe, Neemias se colocou disponível para fazer. Disposição é se colocar disponível. Se colocar disponível para uma ação. Isso é disposição. Que a gente acha que disposição é quando eu estou no gás. Vou tomar um Red Bull, vou ficar disponível. Disposição é tu colocar disponível para uma ação, querido. Só isso. Você está disponível para você agir. E aí aquilo vai te motivar e você vai se levantar e fazer. É sentir vontade de fazer. Disposição é isso, sentir vontade de fazer. O problema é que essa geração, sabe, a gente está aí, talvez gastando energia demais no lugar errado e a gente fica sem vontade de fazer as coisas. Fica sem vontade de fazer. Hoje o diabo está, a maior arma dele é tirar a tua vontade. Tua vontade de procurar Deus, tua vontade de ler a Bíblia, tua vontade de ir à igreja, tua vontade de ir à célula, tua vontade de assistir uma transmissão. Vai tirando a tua vontade, vai tirando, pronto. Perdeu a vontade, querido, perdeu a disposição. Você está comigo, amém? Amém, não? Então só seremos capazes de voltar a sonhar se antes tivermos disposição em realizar. Neemias era um homem de oração, e isso é viver esperando o esperado. Não se espera em Deus deitado, querido. Não se espera em Deus deitado, mas se espera em Deus ativado. Você entendeu? Amém. Você espera em Deus? Espera que Deus mude essa situação? Então você precisa estar ativado, querido. Porque esperar em Deus é estar se movimentando, é estar disposto a fazer, fazendo acontecer, indo para cima. Vá para cima, meu irmão. Deus é com você, e se Deus é com você, acabou, está tudo resolvido. Caia para dentro, vá para cima. Neemias vai diante do rei e pede a oportunidade de ajudar a reconstruir a sua cidade natal. E o rei responde favoravelmente, pois Deus estava dirigindo a questão. Deus estava com ele, aí o rei favoreceu. O rei foi lá e abriu o caminho. E a coisa aconteceu. Amém? Em nome de Jesus. Por último aqui, vendo o imaginável. A gente precisa ser homens de visão. Capítulo 2, 17, 18, a Bíblia diz: então eu lhe disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhe contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e que o rei me tinha dito. E os amigos responderam: sim, vamos começar a reconstruir. E se encorajaram para este bom projeto. Neemias contou aos amigos, e os amigos logo se encorajaram ao mesmo projeto. Isso é visão, querido. Isso é visão, e nós precisamos ter visão. É ver o imaginável. A gente só consegue alcançar em fé através de uma visão, querido. E visão não é vista. Vista é aquilo que nossos olhos nos fazem enxergar. Visão é o que está no coração de Deus, Ele coloca no nosso coração, nossos olhos não veem, mas a gente crê que vai acontecer. Nós precisamos ser homens de visão. Neemias, quando ouviu falar, ele começa a construir uma visão. Eu vou reconstruir o muro, eu vou lá para resolver isso, eu quero mudar a situação. E Neemias começa a contar para alguns homens, e eles começam a abraçar essa visão. Porque quando a coisa vem de Deus, querido, Deus, Ele providencia os recursos e as pessoas ao seu lado. Pessoas que vão se levantar para te ajudar, para investir em você, para empoderar você, para elogiar, simplesmente talvez para te dar um incentivo para você ir e conquistar. Ter visão. O homem de visão, ele é diferenciado. E a gente só será capaz de realizar se nós tivermos uma visão que nos fará finalizar. A visão é que nos leva até o fim do projeto. Se você perder a visão, você engaveta o seu sonho, engaveta o projeto.
Se você perder a visão de ter uma família, a melhor família da terra, você vai viver de qualquer jeito com a sua família. Se você perder a visão de ter, uma igreja relevante, você vai viver de qualquer jeito na igreja. Você não pode perder a visão. Neemias estava inspirado e inspirou aos demais a ter a mesma visão. Neemias disse: vinde, pois, e vamos levantar esse muro juntos. A situação aos olhos estava em ruínas, mas Deus estava colocando a visão no coração, uma visão de restauração. Homens que os céus atraem mais do que a terra. Homens que têm visão, eles são atraídos pelos céus mais do que são atraídos pela terra. A convocação de Neemias foi deixar de ser opróbrio. Neemias disse aos amigos: nós vamos ter que deixar de ser homens opróbrio. O que é um homem opróbrio? É um homem que, afronta, desonra, injúria, que não acredita na visão. Ali estavam dois desses, chamados Sambalat e Tobias, que se levantaram contra Neemias. Neemias começa a contar, mas dois se levantaram contra, porque eles estavam simplesmente dizendo assim: não vale a pena, para que a gente vai fazer isso? Para que tanto esforço? Deixa assim mesmo, do jeito que está. E eles foram contra, opositores a um homem de atitude. Preste atenção, porque isso é Bíblia. Toda vez que você se levantar para ter uma atitude, talvez levante-se alguém na sua direção para fazer você desanimar. Mas você precisa guardar o teu coração. Amém? Diga assim: eu não vou desanimar com os que estão desanimados. Amém? Em nome de Jesus. Se você pode sonhar, então você pode realizar. Diga ao seu amigo que está ao seu lado para a gente terminar: se você pode sonhar, então você pode realizar. Qual o sonho que Deus colocou no teu coração? Está colocando. Então hoje você decidir, ser um homem de atitude, um homem real, que realiza, um homem real que vai até o fim, que conquista.